it's going? E aí, como que você está? Espero que você esteja bem, tomando todas as medidas necessárias de prevenção nesse momento tão diferente, né? No momento, uma realidade que acredito que ninguém esperava que acontecesse, né? Então, continue se cuidando, que breve, esse breve vai chegar e nós vamos retornar para a nossa sala de aula. Stay home, stay safe, let's go! Falta amor no mundo, falta também interpretação de texto. E aí, o que você achou dessa frase do Leonardo? Você concorda? Você discorda? Então, a lição de hoje, nós vamos falar sobre compreensão textual. E por que isso é importante? Por que essa habilidade é tão importante? O Enem é basicamente leitura e interpretação de textos. São 5 questões, 5 tipos de textos diferentes. Vou detalhar isso um pouquinho mais à frente. Então, sendo assim, é importante você treinar essa habilidade. Então, é importante você ler diferentes tipos de textos, é importante você diversos gêneros textuais, variação linguística, enfim, para que você possa treinar a sua habilidade, tá? Então, você já brincou, por exemplo, de telefone sem fio? Acho que todo mundo deve ter brincado de telefone sem fio, eu brinquei muito. Telefone sem fio. O telefone sem fio, qual que é a ideia? A mensagem começa com uma pessoa e essa mensagem chegar até outra pessoa. Então, se tiver 10 pessoas numa roda, a primeira pessoa diz a mensagem e ela vai passando de pessoa por pessoa até chegar na 10ª pessoa. Então, a mesma mensagem que começou com a primeira pessoa tem que chegar até a 10ª pessoa. E o que é difícil nessa brincadeira? É uma brincadeira simples, telefone sem fio. É você transmitir uma mensagem. Mas por que ela é tão difícil? Por que a mensagem que é dita no começo ela não chega até o final? Por conta dessa questão da compreensão do texto. Então, a compreensão daquilo que eu ouvi, né? No caso do Enem, né, de outras questões, é questão de leitura. Mas no telefone sempre justamente essa falta da compreensão do texto, da mensagem que foi transmitida. Então, é por isso que é importante treinar essa habilidade. Então, leitura e compreensão de texto é sim uma habilidade que precisa de treino. Assim como você treina em questões de matemática, física, química, cálculo, né, para você poder se exercitar, para você treinar, você também precisa treinar essa habilidade também. Então, por que o autor da questão, ele espera de você que você compreenda o texto, que você seja capaz de inferir ali a questão. Então, ele responder a questão. Então, ele vai te dar ali a questão e ele espera que você seja capaz de conseguir compreender aquela questão. Então, ele não quer saber se você concorda, ele não quer saber se você discorda, ele não quer saber a sua opinião, essa é a verdade. Ele quer saber a sua capacidade. Então, se você é capaz de compreender, então isso vem de uma habilidade e uma habilidade que precisa de treino. E como que você treina essa habilidade? Como que você treina uma habilidade de leitura de texto? Lendo. Então, é a partir de muitas leituras, é a partir de leitura de textos que você vai tendo essa habilidade. Resolvendo questões também te ajudam a desenvolver essa habilidade. Para te ajudar a treinar essa habilidade, eu vou passar 2 vídeos, né, a seguir. Vou deixar também uma imagem aí de sites que você pode ler em inglês, cartoon e tirinha. E aí você pode aproveitar para ir treinando essa habilidade. Então, são tirinhas, cartoons, não são charges. Eu tenho uma mania de falar charge, mas não é charge, é cartoon. Então, vou passar para você dois sites. Um é de cartoon e o outro é de tirinha, do inglês, claro, para você poder treinar essa habilidade, tá bom? O site que eu quero mostrar é esse site aqui, Glabberjam Cartoon Service. E aí você tem
o cartoon do dia, né? Como eu estou gravando esse vídeo hoje, então dia 6 de maio de 2020, então esse é o cartoon do dia. Então aqui você tem a charge do dia para você poder ir acompanhando, o cartoon do dia, desculpa. E aqui você tem o catálogo, se você quer ver por categoria, vamos dizer assim, né? Você quer ver de animais, de gato, cachorro, de educação, família, enfim. E aí você pode ver, por exemplo, amor e casamento, e aí você tem várias opções aqui, né? Então, por exemplo, essa daqui. Então, aqui é um exemplo que você pode ter para que você possa treinar a sua habilidade de leitura. E aí, aproveitando para ler sobre cartoon. Vou agora, então, te mostrar o outro site. O site é esse site aqui, Go Comics. Então, aqui você tem Find Comics, Web Comics, All Categories, Popular Comics. Aí, por exemplo, você tem aqui a do Calvin. Então, você pode clicar aqui do Calvin. E aí você tem aqui a do dia. E aí você vai retornando e você tem as charges, as tirinhas dos dias anteriores, ok? Então aqui ó, são dois sites que você usa para treinar a sua habilidade de leitura. Aproveita para treinar a leitura de tirinhas, de cartoon, para você já ir treinando, entendendo qual que é a moral aqui. Aproveitar para ampliar o vocabulário. Então esses dois sites é bem bacana para você poder aproveitar e treinar a sua habilidade. Então acessa aí, dá uma explorada e veja o que tem e aproveita para treinar bastante a sua habilidade. Espero que você aproveite bastante esses dois sites para você treinar aí a sua habilidade de leitura, compreensão e, claro, aumentar o vocabulário também, que é muito importante, eu vou falar sobre isso agora. Então, é preciso falar da leitura e aí nós temos que abordar diferentes gêneros textuais. Aí você precisa relembrar lá suas aulas de língua portuguesa, quando a professora deve ter falado para você sobre os diferentes gêneros textuais, os tipos textuais. Então, é importante você saber quais são e qual que é a finalidade de cada um deles, para que cada um deles serve, que cada um tem a sua função, obviamente. Então, além de você lembrar e entender, compreender os gêneros textuais, o tamanho também é importante nesses gêneros textuais, porque às vezes pode ser uma mensagem curta, um texto curto, um texto longo. Se é um texto muito longo, que tipo de mensagem que quem elaborou a questão deseja que você encontre, né, que você compreenda. Se é algo mais curto, que ela é mais objetiva e assim por diante. Não se esqueça que da diversidade linguística, é muito importante a diversidade linguística. Nós já fizemos questões sobre diversidade linguística, já fizemos questões sobre os modais, né, os modais verbs. Lembra daquele texto que era gigante, o texto era enorme, e só lendo o comando da questão, seguindo aquelas etapas que nós conversamos, você conseguia resolver a questão tranquilamente. Então, a fim de você saber, né, os gêneros, o tamanho, a diversidade linguística, a fim de você exercitar a compreensão textual. E o Enem ele tem se estabelecido nesses últimos anos como uma prova de interpretação de texto, e qualquer prática de interpretação de texto, ela leva-se em consideração uma tríade. E tríade que é essa? Não é aquela técnica, tá? Que é a divisão que eu falei para vocês, que é a pré-leitura, leitura e pós-leitura. Não. A interpretação de um texto, a compreensão de texto, você precisa levar em consideração uma tríade. Que tríade é essa? São 3 pontos. O primeiro ponto é o conhecimento de mundo. Então, quando você lê uma questão que fale, por exemplo, sobre guerra, vamos supor que seja sobre uma guerra dos Estados Unidos lá no Iraque. Você tem que saber, e às vezes o texto que está ali, ele não te diz muito a respeito disso. Você tem que lembrar aí do seu conhecimento de mundo, ou seja, leitura de jornais, diversas mídias, para você poder conseguir ter a relação completa. O segundo ponto é vocabulário e o terceiro ponto é a gramática.
Nesses 3 pontos, o que é importante você focar? Vocabulário e gramática. Lembra da questão, volto novamente, da questão dos modal verbs? E aí você precisa lembrar qual que era a função do modal verb e vocabulário. Porque se você não tiver vocabulário, aí fica difícil de você conseguir compreender aquela questão e poder resolver. O conhecimento de mundo, ele é cobrado, depende da prova. A FUVEST, por exemplo, Unicamp, pode ser que essas outras bancas venham a cobrar de você um conhecimento de mundo, né? Mas a maioria delas, elas cobram a parte mesmo de compreensão de texto a partir do próprio texto. Ali dentro do próprio texto você consegue encontrar a resposta para aquela questão. Então, é dificilmente eles fugirem, né? Por exemplo, você tem que lembrar de algum fato externo do seu conhecimento de mundo, mas não é impossível. É importante continuar lendo diversas mídias também. E aí, como sabemos, o Enem ele possui 5 questões. E cada questão ela vai trazer um texto e cada um desses textos é de um gênero textual diferente. Então, às vezes, é um trecho de uma música. Lembrando que trecho de música, né, ela tem um apelo social. Ela sempre vai levar em consideração o apelo social, né? O que é o lírico ali, o que o autor daquela música ele está querendo transmitir com aquela canção. Então, ele vai ter um apelo social. Um poema, por exemplo, né, o eu lírico, então geralmente vai ter questões de apelos mais sociais mesmo. E aí, como são 5 questões, e cada uma vai trazer um gênero textual diferente, é importante, reforço mais uma vez, você lembrar quais são esses gêneros e qual é a finalidade de cada um para facilitar você resolver a questão. A principal exigência do Enem é a sua abrangência de vocabulário. Então, o Enem, o que ele vai esperar mais de você é o seu conhecimento de vocabulário. Qual é o conhecimento de vocabulário que você tem, né? E aí ele vai cobrar de você, desde o informal, que está presente na música, que está presente em tirinhas, que está presente em cartoon, até mesmo em charge, né? Pode ser que caia uma charge, ou ele pode te cobrar também conhecimento de vocabulário formal, presente em poemas, presente em textos jornalísticos, presente em textos científicos. Então, por isso que é importante você exercitar bastante a sua leitura, tá? Então, faça a leitura, exercite a compreensão de texto, através das questões, para você poder melhorar e, claro, com certeza, ficar cada vez melhor nessa habilidade. Para finalizar essa aula, vamos resolver aqui 2 questões, a questão número 1 e a questão número 2, né? Atividade. As demais você realiza no portal do SAS. Então, aqui um pequeno texto que ele está falando, né, sobre essa questão da interpretação, que é um texto interpretativo por excelência, que é o que a gente já vem conversando durante essa aula. E aqui vamos então para a questão número 1 e a questão número 2. Primeiro passo, leia o comando da questão, que é a pré-leitura. Considerando as ideias presentes no texto, o Globish, Global English, é uma variedade da língua inglesa. Então, eu já sei que o texto está esperando que eu entenda sobre uma variedade da língua inglesa. Então, eu já sei que o objetivo desse texto é falar sobre uma variedade linguística. Então, agora o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo e vai fazer a leitura do texto, que é a segunda etapa da nossa leitura de texto, nossas etapas de leitura e compreensão de texto, nossa técnica. Então, pausa o vídeo, faz a leitura do texto, para a gente retornar então para a pós-leitura do texto. Feita então a leitura do texto, vamos voltar aqui então. Então, considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, Global English, é uma variedade da língua inglesa que, letra A, tem status de língua por refletir uma cultura global. O texto aqui que você leu, ele abordou sobre isso? Letra B, facilita o entendimento entre falante nativo e falante não nativo? Na verdade, aqui não, porque ele cita, né, da conversa de um colombiano com um coreano. E aí, entre os dois, tem um nativo, mas o nativo não entende, né?
Cannot understand a word. Não entende uma palavra. Você entendeu uma palavra. Letra C. Tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto. Letra D. Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. E letra E. Apresenta padrões de fala idêntico aos da variedade usada pelos falantes nativos. Qual que é a resposta que você marcou? Avalie o texto corretamente para você poder marcar a opção certa. O texto cita Esperanto. Ele apresenta padrões de fala idênticos. Qual que é a ideia? É a letra D. Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, primeiro texto aqui, ó, do Enem, retirado do Enem, ele fala sobre variedade linguística. Vamos então para o exercício número 2, para a atividade número 2. Na letra da canção Masters of War, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra. Então, lembra que eu falei que as canções, as músicas têm cunhos, né? Social, apelo social? Então, aqui já está falando, ó, é um protesto contra. Então, que protesto que é esse? Então, pausa aí o vídeo novamente para você fazer a segunda etapa, que é a leitura do texto. Feita, então, a leitura do texto, vamos agora, então, para as alternativas. O envio de jovens à guerra para promover a expansão territorial dos Estados Unidos. Então, esse é o protesto que está falando, cita Estados Unidos aqui em algum momento. Letra B. O comportamento dos soldados norte-americanos nas guerras de que participaram. Letra C. O sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos. Letra D. O desinteresse do governo pelas famílias dos soldados mortos em campo de batalha. E letra E. As forças armadas norte-americanas que enviaram homens despreparados para as guerras. Aqui no texto, né, na letra da canção, não se vê em nenhum momento os norte-americanos, americanos, não relaciona nada disso. Então, você já pode eliminar a letra a letra B e a letra E. Então, é comum também na questão do Enem ela te deixar ali em torno de duas alternativas, duas opções para você poder escolher. Então, aí, se você tiver em dúvida, volta de novo no texto e dá uma lida. Qual que é a alternativa que você marcou? A alternativa correta aqui é a letra C. O sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos. Então, aí aqui é um tipo de questão que você precisa ter um pouco de conhecimento de mundo, para lembrar de história, para lembrar das guerras, até dessas guerras mais atuais. Então, aquele, por mais que não esteja de forma muito clara, é importante sim aqui ter um pouquinho de conhecimento de mundo. Então, vou marcar aqui a alternativa. Então, a número 1 é a letra D. E aqui, a número 2 é a letra C. Alright? Mais uma finalizada, graças a Deus. Então, mais uma aula, espero que você tenha aproveitado, tenha conseguido assimilar todo o conteúdo. Os exercícios continuam sendo feitos no portal do SAS, tá? Então, o acompanhamento dos exercícios estou fazendo por lá. Depois, assim que a gente retornar, dou o visto no caderno, visto na apostila, faço aquele acompanhamento que nós precisamos fazer. Alright? Stay home, stay safe, nos vemos na próxima aula. Beijo, cuide-se. Bye!